Olá pessoal, bem-vindos à Trecheira Violenta. Eu sou Osvaldo. Eu sou a Karina. E o filme da vez é Feriado Sangrento, do original Thanksgiving, lançado agora em 2023. É um novo filme slasher americano que foi escrito e dirigido por Eli Roth, o diretor de terror que é mais conhecido pela franquia O Albergue, que ele escreveu e dirigiu os dois primeiros. O filme estrela uma moça chamada Nell Verlaque e também o Patrick Dempsey, que é o cara do Grey's Anatomy, aparentemente, mas ele também fez Pânico 3. Feriado Sangrento é um slasher temático de data comemorativa, mas que veio pro Brasil só como feriado. Porque, afinal de contas, é o feriado do Dia de Ação de Graças, que é um feriado tradicional estadunidense. Que a galera se fantasia de peregrino e aí faz uns jantares em família, que o prato principal normalmente é peru, e fazem uma oração para agradecer sobre as coisas que eles são gratos. Digamos que se esse feriado fosse implantado no Brasil, ele seria conhecido como o Dia da Gratidão. Ação de Graças é uma dessas datas comemorativas americanas que não teve até hoje um representante muito forte assim de um filme de terror. E o Eli Roth tá aproveitando essa brecha para tentar trazer um filme de terror característico para essa data. Em 2007 teve o projeto Grindhouse, que foi aquela collab do Robert Rodrigues com o Tarantino. Eles fizeram cada um filme bem no estilo filme exploitation antigo, foi o Planeta Terror e o A Prova de Morte. E os filmes foram lançados em sessões duplas especiais de cinema. Entre os dois, passavam vários trailers falsos, como se fossem outros filmes exploitation que fossem estrear. E isso acabou sendo uma grande piada a longo prazo, né? Porque dos 5 trailers falsos, 3 já viraram longas de verdade. O Machete, do próprio Robert Rodrigues, o Hobo with a Shotgun, do Jason Eisner, e agora o Thanksgiving, do Eli Roth. E agora é isso, faltam só 2, que é o Don't, do Edgar Wright, que ele mesmo já falou que nunca vai virar um filme, e o do Rob Zombie, que a gente tá aí na espera. O do Rob Zombie é um filme sobre lobisomens do exército. Que tem o Nicolas Cage e o Udo Kier. Porra, esse filme tem que sair, cara. Mas enfim, o trailer original do Grindhouse do Thanksgiving era uma parada muito mais agressiva. Ele tinha uma vibe bem terror exploitation anos 70, que é completamente depravada, com cena de genitais sendo esfaqueados, gente morrendo no meio da transa. É uma parada super pesada e super caricata que foi feita pra ser uma paródia e não pra ser um filme de verdade. E o legal é que o Eli Roth, pra fazer o filme novo, ele não quis ficar preso a essa estética, então eu li na internet que o que ele fez foi que ele decidiu encarar esse trailer falso como se ele fosse a única peça de um filme muito depravado dos anos 70 que tá perdido pelo tempo. O filme novo dele é um reboot desse filme que nunca existiu. Porque ao invés de pegar referência nesse de exploitation anos 70, ele vai muito mais pro slasher adolescente dos anos 90, né? Essa coisa bem pânico, autoconsciente, mas ainda assim mantendo as mortes grotescas e os efeitos práticos de gore que a gente gosta dos slashers tradicionais. E pra mim o resultado é o melhor slasher que eu vi em muito tempo. Isso porque eu nem gosto dos filmes do Eli Roth. Eu gosto. Knock Knock. Não, você nunca fez merda na vida. Então, antes de falar mais sobre o filme, vou pedir pra vocês se inscreverem no canal se vocês não forem inscritos ainda. Comentem aí embaixo se vocês já assistiram Feriado Sangrento. Deixem outras recomendações de filmes pra gente falar aqui no canal também. E acompanhem a gente nas redes sociais, os links estão aí embaixo na descrição do vídeo. Se você gosta do nosso trabalho aqui na Trecheira, seja membro. Quando você é membro, além de apoiar a gente, você também ganha acesso a conteúdo exclusivo que a gente libera aqui pros membros. E também pode escolher alguns filmes que a gente fala aqui através de votações. Então é isso e vamos à trama. Feriado Sangrento começa com uma tragédia acontecendo em uma cidade pequena. Uma loja decide fazer uma promoção de Black Friday na noite de ação de graças. Acontece um tumulto que acaba com várias pessoas mortas e feridas. No ano seguinte, a loja anuncia que vai ter outra promoção parecida, o que não tem uma resposta muito boa do público por conta da tragédia recente. E as paradas começam a piorar quando um assassino, vestido igual ao John Carver, o peregrino que foi o primeiro governador da região em 1600 e pouco, começa a matar pessoas envolvidas com os eventos do ano anterior. E aí nisso a protagonista é a Jéssica, que é a filha do dono dessa loja, que estava presente lá no dia do tumulto e que percebe que ela e os amigos agora estão na mira do assassino. Eu achei bem curioso que esse é o segundo caso desse ano de filme que já começa no primeiro plano fazendo uma pegadinha com a sua expectativa. Foi a mesma vibe do Evil Dead Rise com a câmera voando lá, que ele começa com um ponto de vista se aproximando de uma porta, bem estilo Halloween do John Carpenter, você já imagina, tipo, vai começar com um assassinato. E aí, na verdade, mostra que não. Mostra que é só o xerife
indo bater na porta de alguém. E aí ele bate na porta, a pessoa abre e ele começa: estamos procurando uma pessoa que se encaixe nessas descrições. E você acha que vai ser ele falando do assassino, mas ele tá só descrevendo o peru da ceia. Vai ser complicado fazer essa review sem fazer piada com o peru. Mas vamos lá. Tentar. A gente é maior do que isso. Então o filme já começa com duas subversões ali de que você acha que ele vai começar como slasher, mas é só o cara sendo brincalhão mesmo. Do nada, o filme vira aquela zona da loja. Começa a galera pisoteada. Um ritmo frenético. Tipo, e vira um negócio extremamente agressivo. E as pessoas matando as outras de graça, assim, pra pegar uma máquina de waffle. Não é o tipo de cena de abertura que você espera de um filme slasher. Você espera, tipo, um cara matando a galera. Você não espera que vai ser um frenesi completo num equivalente americano do Aniversário Guanabara. Mas eu acho doido porque é um trabalho muito louco que ele faz de montagem ali, de apresentar vários núcleos de personagens diferentes, e são muitos personagens no filme, e ele faz tudo isso muito rápido nessa cena de abertura, de uma maneira que eu achei surpreendentemente eficiente, assim. E eu gosto que parece muito que o Eli Roth, ele tá zoando crítica social óbvia de outros filmes, porque ele tá fazendo um negócio que é meio crítica social, mas é tão estúpido e tão descarado que não é possível que ele tava fazendo na moral. Que aí você tem, tipo, todas as pessoas que estão querendo entrar na loja pra comprar coisa, batendo na porta igual um monte de zumbi. O maluco corta o pescoço, corta a jugular dele, tá sangrando pra todo lugar, tá morrendo ali e ainda tá preocupado em pegar a torradeira dele ou qualquer porra dessas, sabe? Enquanto isso, o cara olhando e rindo, perdeu a máquina de waffle. E o filme já de cara, nessa cena caótica, já mostra muita violência gráfica e um monte de efeitinho, e a mulher caindo, e aí arrancando um pedaço da cabeça dela, e umas coisas assim, extremamente absurdas. Essa coisa meio Romero do consumismo e da violência ali, eu acho que foi bem escrachada mesmo. Mas tem uma parada bem sobre internet no filme, que eu acho que já é levado um pouco mais a sério pelo Eli Roth. Tem esse amigo da protagonista que filma tudo, e aí ele faz uma edição muito estúpida, e no final do vídeo, depois de desrespeitar todo mundo que morreu na tragédia, ele coloca em respeito às vítimas. E aí eu geralmente acho crítica social de internet em filme de terror muito cafona, mas eu acho que o Eli Roth fez bem nesse, que vira parte da caracterização desses personagens também, é usado contra eles depois, essa coisa da desensibilização da violência na internet, da galera meio que usando isso pra receber like e tal. Então eu acho que faz um certo sentido ali. E nessa parte de rede social, eu gosto como esse filme usa essa questão da tecnologia e do grupo de jovens atual pra fazer o terror funcionar. Porque o que rola é que o assassino cria uma conta fake no Instagram, fica postando foto dos assassinatos e marcando os protagonistas como um tipo de terror psicológico ali neles. O que eu achei bem feito, porque toca nessa coisa meio terror real de, tipo, stalker bizarro te enchendo o saco nas redes sociais, tá ligado? Pior que eu tô. E isso é bem costurado, assim, ao longo da narrativa toda e é bem relevante no final, mas a gente vai falar sobre isso depois. Como a gente já falou, esse filme tem muito personagem e muitos deles são, assim, bem caricatos, bem exagerados, mas isso funciona, isso é engraçado. Mas vamos começar falando do grupo de jovens, que é um clássico de filme slasher, não há filme slasher sem os jovens, e eles são bem insuportáveis. Mas no começo do filme, os personagens eles são tão babacas, mas tão babacas que, de novo, parece ser proposital. A ponto de ter umas piadas visuais, do tipo, eles vão parar lá no grande mercado que tá fazendo a promoção toda no começo do filme, e mostra eles parando em cima de uma vaga de deficiente e entrando no lugar na frente de todo mundo, assim, pela uma entrada dos fundos, que a garota conseguiu colocar todo mundo pra dentro porque ela é filha do chefe da loja. E alguns deles vão melhorando ao longo do filme, mas outros não. Eles são todos chatos, apesar de eu achar o Scuba Diving um cara muito engraçado. Esse foi o melhor personagem, assim, tipo, porque eu acho que ele era o mais gente boa de todo o grupo, e o nome dele é muito meme, é uma piada tão idiota, e é uma piada que não dá pra traduzir. Não, porque diving é mergulhar, e scuba diving é um tipo de mergulho lá. E aí o sobrenome do cara é Dibin, parece muito com diving, e aí por isso o apelido dele virou Scuba, por causa do trocadilho idiota com o nome e sobrenome, é maravilhoso. Tem um cara que ele é pra ser o amigo babaca, que ele é muito babaca o filme inteiro, e é um desses personagens que ele é tão exagerado na babaquice que ele chega a ser engraçado. Mas a protagonista é a Jéssica, né, que a gente já falou, e ela tem alguns dramas na trama. O primeiro desses é um triângulo amoroso que ela tá vivendo, que aí vem
tem mais um clichê, que é uma coisa meio slasher tradicional, que tem esse personagem que na cena de introdução é o namorado dela, que é o menino astro do time de beisebol, ele tem o braço de ouro, mas lá no meio da tragédia a galera pisa no braço dele e o braço dele quebra. Aí arruina a carreira dele e ele só desaparece da cidade por um ano. Ele dá um ghosting na namorada, inclusive. E ele do nada volta no ano seguinte, como se nada tivesse acontecido, tentando se encaixar lá no lugar. E ele fica muito suspeito por causa disso, né? Porque ele volta justamente quando as mortes começam. Que é um tipo de personagem que foi feito quase exatamente igual no Dia dos Namorados Macabro. Aí tem o namorado novo da menina, que é um cara meio sem carisma, que ninguém gosta, tá lá porque ela tem problemas de autoestima e não consegue ficar sozinha. E esse namorado novo dela parece que tem uma história implícita com ela no passado ali, mas que não é muito desenvolvido. E aí, quando o namorado some, ele assume o posto de namorado, mas quando o cara volta, começam a ter vários atritos entre os dois ali, eles começam a brigar. Na verdade, né, um pequeno spoiler à parte, é menos relevante do que eu achei que seria pra visão geral da trama do filme. E é essa menina que eu carinhosamente chamei de Derrota Pedretti durante o filme. Não tem um dia de paz, e além dessa treta do namorado, tem a treta da família dela também, porque a mãe dela morreu e ela tem uma madrasta que é bem pilantra, bem aproveitadora ali, e é ela que faz a narrativa do filme acontecer, porque a sugestão de fazer a Black Friday de novo foi dela, é ela que apaga as fitas de segurança da tragédia para evitar que as pessoas investiguem e criminalizem o lugar, e justamente por conta disso, boa parte ali da trama da investigação é a protagonista buscando essas fitas perdidas ali, um backup que ela acha que ela consegue, para ver se eles descobrem alguma coisa sobre o assassino. O começo do filme dá muito foco pra essa coisa familiar ali. Logo nas primeiras cenas já tem essa coisa que intercala as duas ceias de ação de graças. Uma da família do trabalhador, que é uma casa mais humilde ali, e a outra que é a família da protagonista, né? O pai dela, dono da loja que tá fazendo a promoção, que não tem que ir lá no dia, tá pouco se fudendo, e tem uma mansão enorme, tá lá tendo a ceia dele com o prefeito da cidade. A gente vê esse contraste bem claro ali que já estabelece a família da protagonista. E o pai dela, que é interpretado pelo Rick Hoffman, que é um ator conhecido também, ele também é bem caracterizado nesse começo como uma coisa meio pilantra mesmo. Eles vão gravar um comercial numa casa histórica da cidade, chegam lá e descobrem que o lugar foi todo vandalizado. E ele fica muito bolado, não pela perda do ambiente histórico lá do lugar, mas porque ele não vai conseguir gravar o comercial dele. Quase um vilão corporativo de filme do Spielberg, assim. Mas a gente ainda não falou do melhor personagem do filme. E ele é um cara que é uma figura muito importante em cidade pequena, que é o cara caricato. É o cara que não cresce, tá sempre ali lidando com um adolescente, mesmo já sendo bem mais velho. E aí ele se acha o empreendedor, que resolve o problema, que vende as coisas pra galera. E ele rende os melhores momentos mais engraçados do filme. Tem uma hora que eles estão precisando de uma arma e aí vão falar com ele, porque ele é o cara que resolve. Aí ele, não, cara, não vendo arma pra criança não, só vendo álcool. Ele é apresentado nas primeiras cenas como um babaca, mas na real ele não é, porque quando os protagonistas precisam da ajuda dele, ele ajuda todo mundo sem cobrar nada, sem fazer trambique. Ele dá um monte de arma pros protagonistas se defenderem ali em troca de nada. Que também é uma cena muito engraçada, que ele vai tirando as armas de esconderijos muito aleatórios dentro do quarto. É, tem uma arma dentro do case de violão, tem uma arma dentro do rádio. E esse é o tipo de piada que o Eli Roth já fez quase exatamente assim no Death Wish, o remake que ele fez com o Bruce Willis. O que parece ser um comentário meio cínico sobre lei armamentista americana, essa coisa do tipo, olha que absurdo que a galera consegue ter em casa, mas ao mesmo tempo ele faz a cena ser tão divertida, tão legal, que não me parece uma crítica muito boa, porque ele tá pintando numa luz muito positiva. Ah, olha como ele é divertido. Também quero ter armas no meu quarto. E tem uma cena muito boa que ele tá fazendo a festa na casa dele, né? Que a galera fala que é uma festa que todo mundo da cidade conhece. E aí tem umas cenas que os jovens estão tentando entrar na festa e o cara entra numa analogia enorme, nem lembro porquê, mas ele começa a falar sobre o Black Sabbath, sobre o Ozzy ter saído e sobre o Dio ter chegado e salvado a banda. E os jovens não sabem nem o que é Black Sabbath, ele só expulsa todo mundo da frente da casa dele. E eu achei muito bom, é muito choque geracional que às vezes eu tenho com uma galera mais nova. Mas indo pro lado slasher da coisa, eu gosto muito de como esse filme aproveita a temática dele. Eu achei genial eles terem aproveitado o lance do Black Friday junto com o lance da Ação de Graças, né? Porque são datas que acontecem juntas no final de novembro. E o filme usa muito visual e ambientação de data comemorativa, assim, no que tá acontecendo na trama. Então tem toda uma parte do filme que eles vão lá pra feirinha das festividades que estão rolando na cidade. E tem um personagem, o babaca do grupo, tem muito foco nele fazendo arremesso de machado lá na feirinha. E ele é muito bom, ele acerta o alvo várias vezes. E tu pensa,
pensa, essa vai ser uma habilidade que vai ser útil mais tarde na trama. Não Não é, vai ser. nunca mais volta. E um dos momentos mais icônicos do filme é uma cena que acontece durante um desfile de ação de graças, com vários carros alegóricos ali, temáticos, muita gente fantasiada. Sem spoilers, mas é um filme slasher, né? O que você acha que vai acontecer no desfile da cidade, cheio de gente mascarada andando ali? O assassino vai atacar, porra, ele vai aproveitar. E falando do assassino, isso pra mim foi uma das melhores coisas do filme, que ele é muito certeiro. O assassino tem um visual que é uma parada simples, efetiva e que já remete à data imediatamente, que é o cara vestido de peregrino com a máscara do tal do John Carver lá, né, que é o chefe peregrino que fundou a cidade ou qualquer porra dessas. Eu achei essa máscara muito foda, porque apesar dela ser um negócio estático, ela é muito bizarra, porque determinado ângulo de câmera parece que ele tá mexendo, que a máscara tá mexendo mesmo, sabe? Aham. Eu achei isso muito louco. E não só essa máscara é muito boa, como ela é bem utilizada pela direção, pelo assassino ali, pra criar momentos de tensão. Porque o assassino faz muito terror psicológico com as vítimas dele. Ele deixa a máscara parada em algum lugar aleatório antes dele atacar a vítima, pra ela ver e ficar estranhando o que aquilo tá fazendo ali. E tem até uma cena que o cara deixa a máscara dele queimar um pouquinho pra ela ficar com um visual mais ameaçador pra depois correr atrás da pessoa. E eu achei muito foda que isso normalmente acontece lá pro filme 4, aqui ele esperou o segundo ato do filme. Então ele tem um visual característico e ele tem uma arma característica também. No começo eles falam que tem esse machado histórico e esse machado foi roubado. E é um machado que o assassino usa como arma principal na trama pra perseguir a galera. E ele também tem um covil, uma casa abandonada no meio da floresta lá, que é um visual muito bom também, em questão de design de produção, direção de arte e tudo mais. E uma coisa que é muito legal do assassino é que ele não sai matando pessoas a esmo. Ele tem as vítimas dele ali muito claras, ele tem um objetivo que é se vingar desse tumulto lá, daquela tragédia que aconteceu no ano passado. Ele atira nas pessoas que ele não quer matar com um tranquilizador. E mata mesmo só quem ele quer. E aí ele é criativo, aí ele dá o nome dele. É engraçado porque é um personagem de assassino que a gente consegue simpatizar muito mais. Até porque tem uma cena que ele mata um cara e aí logo depois o gato do cara aparece. Ele vai dar comida pro gato, faz carinho no gato e vai embora, deixa o gato lá. Assassino não, justiceiro. E como muita parte dos personagens do filme são babacas, por boa parte do filme eu tava torcendo pro assassino assim, do tipo, o sentimento reverso de um slasher, onde você fica tenso querendo que a pessoa escape, eu tava tenso torcendo pra pessoa não escapar, pro assassino pegar as pessoas e matar todo mundo mesmo. E falando nessa cena do gato, eu acho muito bom como tem várias cenas de humor muito aleatórias nesse filme, que não necessariamente fazem parte da trama principal, mas são só uns detalhezinhos que estão lá de piada. Tem uma cena que mostra a sala de aula da galera e os personagens estão tendo que ler um trabalho que eles escreveram. E aí tem um menino que nunca apareceu antes, ele levanta, lê o trabalho dele e ele fica muito emocionado com o próprio trabalho e começa a chorar, aí ele levanta a camisa pra secar as lágrimas só pra mostrar o tanquinho sarado dele ali pra impressionar as garotas da sala. E ele nunca mais aparece depois disso também, é só tá lá pra essa cena. Mas vale a pena porque é uma cena muito engraçada. E assim, a gente nem de perto mencionou todos os personagens que tem nesse filme, tem muita gente, nem todo mundo é útil pra trama, mas pra gente começar a mencionar isso tudo, a gente vai entrar na spoiler zone, porque né, muitos desses personagens são suspeitos falsos e tudo mais. You've just crossed over into the spoiler zone. Mas primeiro, né, falando do assassino, outra coisa bem importante de um filme slasher são as cenas de morte. E esse filme eu achei que teve muita cena de morte bem criativa. E muita coisa temática também com o lance do Ação de Graças. A primeira vítima dele é uma mulher que tocou o terror na liquidação do mal lá. Chegou mega agressiva com um carrinho, batendo nas pessoas, matando os outros, passando em cima dos outros. Ele mata ela de um jeito muito icônico. Ele taca ela na água, pega a cara molhada dela e cola no freezer. E aí dá aquela queimadura de congelado. Cara, eu tenho pavor de queimadura de congelado. E o efeito é mó legal, na hora que ela vai soltando assim, aquele tudo nojentinho, é maneiríssimo. Ele termina essa cena toda com ela tentando fugir, mas ele consegue cortar ela ao meio, atropelando ela com o carro, né, que é um paralelo, pela atropelando a galera com o carrinho no começo do filme. E também faz a piada visual, com o preço 50% off, porque a mulher foi cortada pela metade. E aí tem outras cenas de morte muito boas, com efeitos muito grotescos, né? Tem, tipo, serra elétrica de cozinhar, que o maluco enfia no outro.
Tem a serra circular, que o cara joga a menina em cima. Nossa senhora, e antes dele jogar a menina em cima da serra circular, ainda enfia o negócio no ouvido dela. E é legal que no começo dessa cena tem todo um preparo que ela tá trocando a lente, tem um monte de plano de detalhe diretamente no olho dela, e você acha muito que a morte dela vai ter alguma coisa a ver com o olho, que vai acontecer alguma coisa ali, mas isso tudo é uma pista falsa. E aí depois ela começa a fazer a mesma coisa, metendo um cotonete no ouvido. Você já tá um pouco com a guarda baixa ali, porque com o olho não aconteceu nada, mas aí no ouvido acontece alguma coisa assim. Na cena do desfile a parada fica mais temática ainda, porque tem um menino que tá lá vestido de peru na comemoração, e o assassino aparece e corta a cabeça dele fora, como se ele estivesse cortando a cabeça de um peru mesmo pra ceia. E essa cena é maneira porque a gente tá esperando que ele vai aparecer vestido de peregrino, com a roupa dele normal. Mas como é um desfile de ação de graças, ele fala, não vou me misturar. E aí ele vai de palhaço assassino do mal e mata o moleque com a máscara de palhaço. Mas uma das cenas mais icônicas do filme, com certeza, é quando ele coloca as pessoas, todos os envolvidos ali que ele tá se vingando, na mesa pra jantar. Tanto as pessoas que já estão mortas, quanto as pessoas que ainda vão ser mortas. Com destaque pra madrasta, que foi com certeza a pessoa que morreu pior, que ela foi assada viva e ela é colocada na mesa no formato de peru lá, com a cabeça separada dentro do prato. É uma cena grotesca e maravilhosa. E é uma das cenas que foi tirada diretamente do trailer falso, que tinha isso também. E essa cena toda do jantar é muito boa, né? Que acaba virando uma coisa meio massacre da Serra Elétrica, meio jogo mortal, talvez, porque o cara chega e começa a falar, ah, não, agora cada um vai me falar o porquê você é grato esse ano. E parece que ele vai ter uma vingança específica pra cada pessoa que tá naquela mesa. Começando pelo menino que postou o vídeo, que ele faz uma stream no Instagram dele esmagando a cabeça do menino com um martelo, desses martelos de cozinhar. Eu só fiquei um pouco decepcionado que essa cena acaba rápido, porque depois que ele mata esse menino, o resto da galera consegue se soltar e acaba a cena. E eu queria ver mais da vingança do assassino, né? Como a gente já disse, a gente tava torcendo pra ele. Mas nisso de cenas que foram tiradas do trailer original, tem uma cena que era muito icônica no trailer, que é da menina pulando na cama elástica, e aí ela cai de perna aberta em cima de uma faca. E acontece que tem todo um preparo, né? Porque duas das vítimas é um cara que joga no time de futebol do colégio e é líder de torcida. E aí ela leva ele pra uma sala que tá toda apagada a luz. Quando ela acende a luz, tem uma aparição épica ali da cama elástica. E você já sabe, putz, é agora que vai acontecer essa cena. E aí ela começa a pular na cama elástica, o cara mata o namorado dela e na hora que ele vai dar a facada nela, ele primeiro dá uma facada no pé dela, depois ela cai deitada e a cena acontece de outro jeito ali, né? Eu achei muito bom que quando acaba essa cena, corta diretamente pra um personagem bolado porque o jogo de futebol do colégio foi cancelado. Então o cara tá gritando, cancelado? Como assim foi cancelado? O que é o Eli Roth fazendo a piada consigo mesmo, né? Tipo, olha, gente, se eu colocar a cena como ela tava naquele trailer, eu vou ser cancelado. Então não vai rolar. O roteiro do filme acaba que tem vários momentos espertinhos também. A cidade tem muita tradição da ação de graças ali, e no desfile eles usam uns mosquetes, né? Aquelas armas antigonas da época lá, de século XVII. E a protagonista fala que teve que aprender a usar uma dessas pra uma propaganda da loja do pai. Quando ela fala isso aleatoriamente na metade do filme, você já sabe que ela vai usar um bagulho desses no final. E aí, ao mesmo tempo, ela tem também o bracelete da mãe. O bracelete é relevante algumas vezes ao longo da trama. Ela tá fugindo do assassino e o bracelete fica preso numa grade e ela quase pega por causa disso. Mas é mais relevante no final, quando ela tem que atirar no assassino, não tem bala pra pôr no mosquete e ela põe o próprio bracelete pra atirar ele. Outro objeto que é estabelecido antes, quando o cara maneiro lá da festa tá apresentando as armas ali pra eles, é um anel que tem uma lâmina escondida. E aí ele mostra ali, dá de presente pra ela e é claro que ela usa também no final pra escapar do assassino. E aí, no final, a gente descobre que o assassino era o Grey's Anatomy o tempo inteiro. Então o assassino é o xerife, o que faz bastante sentido, porque os personagens estavam contando tudo pra ele o tempo todo, pra ele ajudar a galera a lidar com o assassino. Mas a protagonista descobre isso de um jeito bem peculiar, porque ela tá tirando umas plantinhas daquelas que gruda na roupa da calça dela, que tava no terreno onde ela tava presa, e ela percebe que o xerife tá com um monte dessas na perna dele também. E ela deduz que ele é o assassino. O que pra mim é uma parada meio aleatória, porque, tipo, a essa altura, ela já falou onde que tava todo mundo preso, a galera já foi resgatada, foi todo mundo pro hospital. Nada impedia o xerife de só ter ido
no lugar onde ela tava presa, na capacidade dele de xerife mesmo, sabe? Pra investigar o lugar. E aí é nessa hora que a gente descobre a motivação dele, porque uma das mulheres que morre na tragédia, ela tava tendo um caso com ele, e não só isso, ela tava grávida. Então todos esses assassinatos, na verdade, são a vingança dele por ter perdido esse amor. O que faz sentido, porque no começo, quando eles conversam, tem um quesinho de flerte ali, quando eles estão trocando ideia, mas a gente ainda não sabe que eles estavam se pegando. Mas, como a gente disse, muito personagem nesse filme, e uma coisa que foi bem surpreendente é que boa parte dele sobrevive. Inclusive gente que você já olhava e falava, esse cara vai morrer com certeza. O pai da protagonista foi um, que como ele era meio que o pilantra corporativo, tu já esperava que ele fosse morrer. Mas o arco de personagem dele é outro. Ele acaba tendo uma redenção que ele escuta a filha dele, vai contra a madrasta malvada, cancela a promoção do ano toda, tem um diálogo ali que ele se abre mais com a filha, explica por que ele tava fazendo tudo que ele tava fazendo, que ele tava muito triste desde que a mãe dela morreu e tudo mais, e acaba que ele sobrevive no final. Os amigos da protagonista, que foram sequestrados lá na cena do jantar, sobrevivem. A garota, que é a namorada do menino insuportável, ela não faz nada no filme, na verdade. Eu tô com um pouco de dificuldade de lembrar dela, inclusive. Ela tá no filme porque é uma TikToker famosa que interpreta ela. E o grande personagem Scuba, como um bom atleta, ele luta com o assassino, é ferido, mas ele sobrevive. Acho importante frisar que muita gente sobrevive, mas muita gente morre também. Não é filme de amizade igual o Pânico 6, não. Apesar do assassino ser um policial. Mas o que eu achei mais bizarro mesmo foi a grande quantidade de personagens que tem destaque e que não servem pra nada na trama. Tem todo esse arco de personagem que o babaca paga o menino nerd pra fazer um trabalho pra ele, só que no final ele acaba dando um calote, o menino entrega o trabalho e ele não paga o menino, mas o nerd já tinha previsto que isso ia acontecer. Ele só pegou uma página do blog da professora e fez o menino ler pra professora como se fosse um trabalho original, pra professora acusar o cara de plágio. Isso não interfere em nada no resto da trama, só tá no filme. O namorado novo da protagonista já é um personagem meio inútil por si só, que ele é pra ser um suspeito falso. Quando a personagem consegue as câmeras de segurança, ela vê ele abraçando um dos seguranças que morreu na tragédia, no ano anterior. E aí a galera já começa a julgar que eles eram amigos, que ele tá se vingando. Mas no final é só uma revelação bem sem graça, que é do tipo, ele só tava comprando droga do cara mesmo e é isso. O namorado antigo, que é o cara do braço quebrado, ele ainda aparece mais no final porque o xerife tava tentando colocar a culpa nele. Mas o namorado novo, no terceiro ato, ele só desaparece completamente da trama, ele é muito inútil. Ah, cara, mas esse é consequência básica de você enfiar uma caralhada de personagem no seu filme, né? E aí o namorado tem muito preparo pra coisa que não acontece, do tipo, ele aparece testando uma roupa de peregrino que parece que ele vai participar do desfile também, mas chega na hora do desfile, ele só não aparece na cena, mas tem uns momentos bons, assim, de atuação que eu achei legais. Quando a menina tem um confronto com um assassino no colégio, o namorado antigo dá um abraço nela e coloca o casaco dele no ombro dela, do tipo, meio que acolhendo ela ali, e quando o namorado novo chega, ele só joga o casaco do cara no chão. E não dá outro casaco pra ela. Ela fica passando frio. Eu observei esse detalhe. Tem muito detalhezinho visual nesse filme, muita comédia visual que eu não sabia nem que o Eli Roth sabia fazer isso. Ele deve ter mandado muita mensagem no WhatsApp pro Edgar Wright. E aí tem muito destaque também pra equipe de investigação. O xerife, obviamente, é importante, né? O Patrick Dempsey é o assassino. Mas aí tem um delegado novo que tem muito foco no começo do filme, dele tentando se ajustar na cidade. É pra ser um suspeito também porque, é o cara novo que chegou, então ele pode ser o assassino chegando ali, a gente não sabe qual é a dele. E aí tem um detetive, que é um terceiro membro da equipe de investigação, e os dois têm um diálogo que dá a entender que eles têm um histórico, que eles já se conhecem de antes. E nada disso volta, nada disso é relevante, nenhum deles faz nada no filme. Tem também um outro personagem, porque a gente tá terminando o vídeo, mas não para de aparecer personagem novo aqui, que é o gerente da loja, que aparece bastante no começo do filme, ele tem bastante foco lá, e a mulher dele morre. Mas aí depois ele acaba meio que sumindo do filme, ele não interage mais com os personagens, a gente vê ele dando um depoimento na televisão, revoltado, e aí ele é o tipo de figura que é pra gente achar que é o assassino, que tem uma motivação muito clara, mas acaba não sendo muito relevante da metade pro final. Mas assim, é um filme que tem um ritmo muito ágil, ele tem 1h45 que eu não vi passar. Pela quantidade de personagem e pelas essas interações todas ali, parece que teve muita coisa que desenvolvia mais eles ali, que acabou ficando fora do filme. Ou o roteiro era meio zoneado desde o começo mesmo, e ele ficou exatamente como ele devia ficar. O que pode ser também, né? Afinal de contas, é um filme derivado de um trailer que foi feito de piada, né? Do mesmo cara que escreveu e dirigiu Knock Knock.
Vamos ficar falando isso. Enfim, Feriado Sangrento, apesar de ter muita coisa aleatória no filme e de parecer que tem um monte de ponta solta no roteiro, consegue ser um slasher divertido o suficiente pra gente não se importar muito com nada disso. O principal de um slasher ele consegue fazer, né? Que é um filme espertinho, com um assassino característico, com cenas de morte criativas, efeitos ótimos, com um potencial muito legal pra virar franquia. E eu curti demais, cara. Eu coloco como muito bom. Eu olho pra ele e eu vejo sempre Grey's Anatomy. Eu nunca vi Grey's Anatomy, então pra mim eu olho pra ele e eu não vejo nada. Não, eu também nunca vi nenhum episódio de Grey's Anatomy, mas é tipo... Mas não tem problema Cultura assistir geral. Grey's Anatomy, Karina. Você pode ter assistido Eu Grey's Anatomy. nunca assisti. Não, tudo bem, Karina. A gente pode contar pra gente que você já viu todas Mas as eu temporadas não- de é Grey's mentira. Anatomy. Eu nunca vi. Eu sei que... Eu não vi, eu nunca vi. É mentira. Quem gosta de que assistiu The O.C., assistiu Gossip Girl, Gilmore Girls, mas não assistiu Grey's Anatomy. Claro, porque são séries boas. E Grey's Anatomy eu não sei, porque eu nunca vi. Assistiu Supernatural completo, mas não viu Grey's Eu Anatomy. nunca vi Supernatural. Mas viu Grey's Anatomy. Que isso, cara?